Boa tarde, Maicon. Boa tarde. E aí, Fábio? Vamos lá, né? Vamos começar. Vamos? Pontualidade londrina. Exatamente. Então, queria agradecer a presença de todos que estão presentes aqui online nessa mais uma live, né? A live 10 aqui do Labomar, né? Que tem como apresentador o professor Fábio Matos, né? E aí eu já aproveito para apresentar o professor Fábio, muitos certamente já o conhecem, mas eu vou apresentar ele aqui. O professor Fábio Matos, ele é geógrafo, formado pela Universidade Federal do Ceará, defendeu devidamente sua dissertação de mestrado em geografia pela UES e sua tese de doutorado também defendida devidamente no Departamento de Geografia da UFC. Ele é professor dos cursos de bacharelado em Ciências Ambientais e de Oceanografia do Labomar e pesquisador do Laboratório de Economia, Direito e Sustentabilidade, o LEDS, do Labomar. Ele também é professor dos programas de pós-graduação em Geografia, da UFC, e em Ciências Marinhas Tropicais pela UFC também. Tá? E ele atua na área de planejamento ambiental e gerenciamento costeiro. Né? A live do professor Fábio ela é intitulada A Humanidade e o Mar, Cartografia e Fotografia na Formação dos Espaços Litorâneos. Eu já passo a palavra ao professor Fábio e desejo uma boa apresentação e mais uma vez, obrigado pela atenção de todos. O professor Fábio está contigo. Agradecer, primeiro, né, boa tarde a todos, uma boa tarde aí para toda a comunidade do Labomar e todos os que vieram aqui compartilhar um pouco dessa tarde, né, conosco. Agradecer o convite da direção do Labomar, né, da comissão, né, de organização da live do Labomar, em especial a professora Osileia, a professora Lidriana, Abraão, também a parceria na mediação do professor Maico, para estar justamente apresentando essa live hoje à tarde aqui com vocês. A temática escolhida para a gente estar tratando aqui hoje à tarde, ela se dedica a abordar a relação da humanidade, né, da sociedade, com o ambiente costeiro, com o ambiente marinho. É uma temática que, para mim, me apetece muito, eu acho muito interessante a temática da geohistória, daqui a pouco eu vou estar aprofundando melhor um pouco sobre isso, que veio justamente o interesse desde o período da graduação, quando eu estava justamente trabalhando agora com geografia histórica, né, em Fortaleza, desde o período da graduação no Laboratório de Planejamento Urbano, no Departamento de Geografia da UFC, que acabou justamente me despertando o interesse de fazer a minha dissertação no mestrado lá na UES, com o professor Fábio Perdigão, com relação especificamente à questão da cartografia histórica. A cartografia histórica, sobretudo no século XIX e parte do século XX. Essa foi o trabalho da minha dissertação e, fruto justamente dessa temática, veio o convite aí da comissão da live para estar conversando um pouquinho com vocês sobre essa relação tão curiosa, tão importante para a gente compreender hoje, né, a dinâmica dos espaços costeiros, que é a relação da sociedade com o mar. Está aqui uma síntese do que a gente vai estar conversando um pouco hoje. A gente vai estar abordando um pouco sobre os nossos referenciais, né, teóricos, cartografia histórica e as representações do mar. Vamos estar tratando também sobre a questão da cultura, ciência, economia e as percepções do ambiente costeiro. Já dando prosseguimento, nós vamos abordar, dando como uma especificidade, a questão da ocupação de Fortaleza e essa relação com o mar, né, essa relação de Fortaleza, né, uma cidade litorânea, com perfis, né, e características interioranas, ligada com o sertão. E já finalizando, a gente vai abordar também um pouco sobre a fragmentação socioespacial e as perspectivas de planejamento.
Portanto, nosso objetivo da apresentação de hoje consiste em analisar o processo de mudança na relação da humanidade com o ambiente marinho e costeiro. Esse objetivo da apresentação de hoje, ele parte do princípio que nem sempre a relação que nós temos hoje, né, de desejo, né, de estar próximo ao mar, de contato com o ambiente costeiro e marinho, com práticas marítimas modernas de lazer vinculadas justamente a esse ambiente, nem sempre foi dessa forma. E é justamente compreender esse processo de mudança e o impacto dessa modificação em um curto intervalo de tempo, que vai ser justamente o nosso enfoque agora na tarde de hoje. Para isso, a gente tem que partir de algumas considerações teóricas. Uma primeira, que é bem do ambiente, né, da ciência geográfica, que vai ser justamente a geografia histórica. A história, ela sempre surge de modo muito intrínseco com a geografia, principalmente em dois ramos da ciência geográfica. Uma é a história da geografia, que vai tratar justamente sobre a relação da formação, né, da história da ciência geográfica, e uma outra característica que vai ser justamente a partir da geografia histórica, né, o papel de como a história vai ser importante para a gente compreender as transformações espaciais, tendo em vista, né, que consiste justamente a geografia, né, o objeto máximo da geografia, análise espacial, e sendo justamente o espaço uma sucessão de alterações através do tempo. Um outro ponto importante também para o aspecto nosso teórico é a questão relacionada à imagética, né, porque vai ser um elemento que a gente vai utilizar, vai recorrer muito agora na tarde de hoje, que vai ser justamente a compreensão de que a imagem, a fotografia, como está presente no título, mas não só a fotografia, a imagem, para além de representar aquilo que propriamente ele está colocando no seu elemento figurativo simbólico, ele tem uma carga de um conteúdo, ele tem um significado, ele tem, portanto, uma objetificação daquilo que ele está querendo representar. É justamente essa influência daquilo que ele busca representar que permite a gente, nessa análise da geografia histórica dos espaços costeiros e marinhos, compreender um pouco como se dá essa tomada das representações sociais da humanidade com esse espaço. Tendo em vista isso, a gente vem, portanto, no nosso objeto principal da tarde de hoje, que é a cartografia histórica. A cartografia histórica aqui a gente está com uma apresentação de uma imagem, né, o planisfério de Cantino, o planisfério de Alberto Cantino, né, de 1502, que vai ser justamente uma das primeiras imagens, uma carta náutica, né, vai ser uma das primeiras imagens cartográficas onde vai ter a representação do Brasil. A gente pode ver aí nessa representação do mapa mundi à época, uma das primeiras vezes em que nós iremos observar a presença do Brasil nesse tipo de representação cartográfica. Essa imagem ela vem para ilustrar justamente uma característica que Yves Lacoste ele nos traz justamente para refletir sobre a subjetividade da cartografia, do mapa, dentro do contexto da ciência geográfica. Como ele diz aí nessa referência que eu coloco para vocês, né? Que o mapa talvez seria a referência principal da ciência geográfica, e tem sido fundamentalmente um instrumento de poder, de dominação justamente das territorialidades de conquista. O mapa ele vai ser, portanto, uma abstração da realidade concreta, que foi desenhado e motivado por preocupações determinadas. No caso aí da exemplificação do próprio mapa do planisfério de Cantino, para ressaltar justamente o domínio português no planeta. Embora anseiem, portanto, pela máxima exatidão possível, os mapas históricos eles vão apresentar recortes da realidade. Eles vão, portanto, aqueles mapas tentar recortar uma interpretação daquilo que foi feito naquela época, para aquelas pessoas que fizeram e para aquilo que foi demandado. E também ele vai representar, de modo bem interessante, toda uma cultura de construção de técnica e de arte, porque a cartografia ela vai ser justamente o mapa, ela vai ser justamente um elemento que ele vai sempre circular, tanto no ambiente artístico, como também no ambiente acadêmico, né? Porque tanto ele é uma apresentação das artes, como também ele é utilizado como uma interpretação espacial pela ciência. E é esse o papel que a cartografia histórica vai permitir para a gente compreender um pouco dessas representações do homem com o ambiente costeiro. Assim, se a gente tem interesse em lançar novos alicerces para a relação com os espaços marinhos e costeiros, é importante a gente compreender essa tomada, né, essa modificação da relação da humanidade com o mar, desde as suas funções originais, né, aquelas que emergiram e aquelas que ainda podem ser invocadas.
Falando de modo mais objetivo, a gente pode iniciar nossa discussão para pensar um pouco dessa relação nossa, né, da humanidade com o mar, por meio justamente daquelas primeiras grandes cidades, né, a formação, as formas urbes, as grandes primeiras formações urbanas, os aglomerados urbanos que vão estar surgindo no planeta, no mundo ocidentalizado, que a gente consegue observar, como, por exemplo, nessa representação aqui de Paris, né, em 1615, antes aí da reforma de Barão de Haussmann, que era justamente dessa forma que era representado a ocupação no continente. Percebam, portanto, que esses aglomerados urbanos, eles detinham, sobretudo, o privilégio de uma vinculação muito mais próxima com os ambientes fluviais, por conta justamente, né, de poder internalizar o fluxo de pessoas e mercadorias por meio dos rios, do que necessariamente alguma proximidade com o ambiente marinho e costeiro. Aqui a gente vê principalmente duas grandes formações urbanas do século XVI e do século XVII. No caso aqui, Paris, que a gente percebe justamente essa representação que eu acabei de comentar com vocês, e também uma outra grande aglomerado urbano, que também vai estar se apresentando, Londres, em 1642, que também vai ter, por meio do rio Tâmisa, essa vinculação muito mais próxima com os cursos fluviais do que necessariamente com os ambientes costeiros. O mar, naquela época, não era um espaço observado, compreendido como um ambiente interessante de ocupação. Não era uma paisagem que trouxesse agradabilidade de se residir próximo, né? Não era algo que demonstrasse qualquer tipo de vinculação de cultura e de lazer ou de outras atividades humanas que pudessem se aproximar daquele espaço que não fosse vinculado essencialmente a atividades específicas, né, econômicas específicas, como, por exemplo, a questão das atividades da pesca e da atividade portuária. Fora isso, os grandes aglomerados urbanos, eles vão buscar justamente essas outras espacialidades para aglomeração. A cartografia nos ajuda também a observar, portanto, que tendo em vista que essa era a característica principal da ocupação, essa ocupação continentalizada, distante do ambiente marinho, o que a cartografia, portanto, ela nos mostra de como é que era representado o mar naquela época. Para isso, a gente recorre justamente à Carta Marina, aqui de Olavo Magno, de 1539, que vai ser um dos primeiros mapas que vai mostrar as localizações geográficas, né, da Escandinávia, né, Noruega, Dinamarca e Suécia, que vai estar justamente mostrando aquela parcela do continente europeu e também, em certa parte, nos mostra um pouco sobre como é que era a representação que se tinha daquele ambiente marinho. Trazendo um pouquinho em maior detalhe, percebam, portanto, né, aquela vinculação, como eu falei, né, cultura, arte, né, a expressão artística da cartografia com a necessidade de representações espaciais. Aproximando um pouco mais essa cartografia do Olavo Magno, a gente consegue observar, portanto, até ampliando aqui um pouco nesse outro slide, para a gente observar um pouco, portanto, como é que era compreendido a ocupação e os usos daquele ambiente marinho. A época clássica, com raras exceções, principalmente na porção mais oriental e com algumas outras culturas específicas, cultura indígena também, que vai ter a sua vinculação com o ambiente marinho, mas, de modo geral, né, a cultura dominante na época clássica, ela ignorava o encanto que se observa na atualidade das praias e do mar. O que se tinha, portanto, ao longo de boa parte das relações sociais que a gente vai ter ao longo da nossa história enquanto sociedade, vai ser uma vinculação do mar como um conjunto de capas de imagem repulsiva que vai impedir, portanto, esse interesse, nessa emergência do desejo à beira-mar. Como a gente consegue observar aqui nessas figuras, né, são os monstros marinhos, aqui mais em cima, que você consegue observar, portanto, o domínio desses seres náuticos àquela época. Aqui ainda mais alguns detalhes daquela carta marinha do Magno, que ressalta justamente essa forma, né, de representação do mar, né, os monstros aqui justamente como sendo o grande empecilho, né, para as navegações. Aqui ao lado mais esquerdo você vê uma pessoa se jogando ao mar, né, nadando e sendo dragado, né, pelos monstros marinhos. Nessa outra imagem aqui mais à direita, você observa que dentro da barriga aqui do monstro marinho, duas pessoas com uma fogueira, né, que literalmente foram engolidas por esse monstro. Isso era justamente o que se tinha, o que se detinha, em sua essência, a relação da humanidade com o ambiente marinho. A observação de algumas necessidades, de algumas práticas pontuais, mais uma aversão àquele espaço.
Allan Corban, em 1989, inclusive, no livro Território do Vazio, veja, né, portanto, o título do livro, né, o Território do Vazio, que vai ser o espaço do nada. Corban, ele vai afirmar que o domínio católico, sobretudo no período medieval, ele vai contribuir de um modo significativo para essa rejeição do mar pelo homem, né? Rejeitava-se a moradia à beira-mar, fruto da proximidade com os poderes ocultos do demônio. Punia-se homens impuros, com o arremesso de seus corpos na água, temia-se a presença de pescadores por trazer as mazelas do oceano. Era, portanto, essa característica que se detinha com muita influência da cultura dominante, né, religiosa católica àquela época. A título de uma outra exemplificação que a gente pode estar trazendo sobre o papel, né, do domínio da igreja no período medieval, o impacto que a interpretação da Igreja Católica naquela época tinha com relação ao ambiente marinho, a gente consegue observar até mesmo em algumas passagens da Bíblia, né, que eu fiz questão de ressaltar até que esse grande abismo, né, que tem lá no livro de Isaías, lugares de mistérios insondáveis, uma massa líquida sem pontos de referência, uma imagem do infinito, do incompreensível. Se a gente observar essas 6 imagens aqui à direita, que eu estou compartilhando com vocês, são, portanto, justamente imagens pictóricas do século XIV até o século XVI, XVII, de representação, por exemplo, do Jardim do Éden. A gente não observa o mar no Jardim do Éden. O paraíso não tem uma presença do mar. Os seres vivos, o ambiente, o espaço, não conciliava justamente com o ambiente marinho no paraíso cristão. Essa outra imagem aqui à esquerda, em preto e branco, é um outro elemento também bem interessante, curioso de compartilhar, relacionado a essa construção, né, das imagens, né, da relação da humanidade com o mar, que vai ser a própria existência do Leviatã. Um dos raros monstros que vão surgir ao longo da Bíblia, vai ser justamente, um deles vai ser o Leviatã, que vai ser um monstro demoníaco, né, justamente para observar, né, a punição das mazelas do homem na Terra, e vai ser justamente um monstro marinho. Aqui está aqui ao lado justamente essa representação, né, que ele vai ficar sempre em constante, né, em aguardo, naquele espaço, o território do vazio, no aguardo justamente pela observação do pecado da humanidade naquela época. Também ainda nesse contexto, né, dessas imagens repulsivas que se tinham com relação do homem com o mar, a gente pode estar trazendo também a própria exemplificação do período da concepção diluviana, né? Mais decisivo ainda, porque o dilúvio ele vai ser um elemento extremamente simbólico para esse contexto dessas imagens repulsivas que a humanidade vai ter com o mar, porque o oceano ele vai surgir, portanto, como um instrumento de punição, e na sua configuração atual ele aparece como uma lembrança da catástrofe. A própria onda, a cultura, né, no período medieval, a própria formação, né, da onda, né, do ir e vir da onda, ele vinha com uma concepção de uma ideia de um instrumento punitivo, né? O ir e vir da onda, a onda vinha, a onda voltava, como sendo justamente aquele momento de observação do dilúvio que estava resguardado nas cavernas, adentradas no fundo do mar, que estava justamente em constante sobreaviso, né? Era o ir e o vir. O dilúvio, portanto, ele vai representar um retorno temporário ao caos. Ao longo de muitos séculos, dessa forma, o oceano diluviano ele vai continuar a recolher-se nas cavernas subterrâneas justamente por conta dessa constante espaço de observação das punições do homem no continente. Aqui está justamente uma representação bem clássica disso, que vai ser a imagem do dilúvio universal de Michelangelo, em 1509, que vai estar justamente representando essa fuga, né, das pessoas das águas, né, de fugir justamente da água por conta de ser justamente essa água o símbolo do elemento punitivo. Seguindo, portanto, com o contexto dessas práticas, dessas relações da humanidade com o mar, a gente só vai ver de forma mais explícita uma modificação mais considerável dessa relação de repulsa, né, do ambiente marinho, principalmente quando a gente observa o aumento do consumo na Europa. A gente está vendo, portanto, a gente está chegando naquele período das grandes navegações, em que você tem um mercado consumidor da necessidade de expansão desse mercado, sobretudo, né, vinculado com a questão de Portugal e Espanha, e vai, portanto, partir da necessidade de exploração de outros espaços, fornecedores de especiarias. Assim, dessa forma, a gente vai observar a necessidade de se ter novas rotas para ampliação desse comércio.
Aqui a gente está justamente um mapa, uma cartografia que vai estar lembrando a gente isso de modo muito explícito, né, que vai ser as imagens cartográficas construídas no período de Colombo, lá naquele período, né, na construção da escola de Sagres, né, as escolas náuticas que vão justamente formar pessoas para conhecer aquele ambiente e, a partir daí, se alçar no ambiente marinho. A gente vai ter, nesse contexto, desenvolvimento de conhecimentos ligados à navegação, originando, portanto, instrumentos e barcos preparados para longas travessias. O Estado, ele vai, portanto, encontrar no mar o caminho para a expansão marítima e colonial. Portanto, a partir desse processo que a gente começa a observar modificações nessa relação do ambiente com o mar. Mas é interessante a gente fazer uma observação que, mesmo com essa necessidade de ir para o mar, de procurar justamente esse espaço, né, de navegação para encontrar novas terras, é importante observar que essa relação não vai resultar necessariamente de uma modificação da cultura, né, do interesse da sociedade com o ambiente marinho. Tem um filme, inclusive, A Descoberta do Paraíso, do Ridley Scott, que ele acaba demonstrando isso de modo muito curioso, muito oportuno, porque aqueles navegadores, eles iam justamente para aquelas suas aventuras, né, as suas longas navegações, mas eram como se fosse um decreto de morte, né, era uma sentença de morte. A relação com o mar, enquanto instrumento punitivo, ainda era muito forte nesse sentido. Um fator que contribuía para essa aversão ao mar, portanto, nesse período das grandes navegações, se dava principalmente do alto grau de insucesso das viagens marítimas. Estudos do professor Corban, no Território do Vazio, chegam a apontar que cada 3 navegantes, apenas um conseguia voltar para o continente europeu. Mostrava, portanto, o quanto que o mar ele reforçava, né, aquela ideia enquanto um instrumento punitivo. Nesse contexto, contudo, dessa alçada, né, do homem para o ambiente marinho, nós começamos a observar, portanto, novas representações do mar. A cartografia, apesar de a cultura ainda continuar um pouco balançada, né, dessa relação da humanidade com o ambiente marinho, né, desse medo de repulsa, devido à explosão das navegações no século XVI, a gente começa a observar novas representações cartográficas do ambiente marinho, como a gente tem nessas 2 imagens aí ao lado. A necessidade de representar o mar, as rotas náuticas, para justamente trazer essa possibilidade dessas navegações, ela traz, portanto, essa perspectiva de observação, de registro cartográfico desse ambiente marinho. Isso acaba tornando um aspecto muito curioso na cartografia histórica. O mar Mediterrâneo, que até então era o principal espaço representado pela cartografia à época, ela acaba, portanto, deixando e dando lugar a uma busca de uma representação do Oceano Atlântico, porque uma vez, né, integrada à navegação sistemática, ele vai se tornar rapidamente a mais fecunda via marítima de passagem e, consequentemente, né, de contato entre as civilizações. Aos poucos, portanto, esse mecanismo ele passa a ser produzido de forma independente, deixando de ser, assim, um mero complemento ilustrativo de livros, porque até então a cartografia ela acabava aparecendo muito mais como um complemento bíblico, né, daquelas localizações bíblicas, e também como uma complementação quase que artística, né, de domínio daqueles estados à época. Com o despertar, portanto, desse mapeamento dos continentes, com essa ampliação, né, da escala cartográfica, o mundo ele vai se tornar, portanto, uma malha de paralelos e meridianos, acessível aos navegadores, com os locais mais distantes sendo precisamente fixados, uns com relação aos outros, por coordenadas imutáveis. As coordenadas, portanto, elas vão aparecer, né, dentro dessas escalas de detalhe, de grande escala, né, dentro da concepção do mundo, para facilitar justamente essa localização no espaço. Assim, os cartógrafos, em vez de filosofar sobre o mundo, eles passam a objetivar cada vez mais a especificidade, né, para atingir uma respeitabilidade e proficiência matemática, com a ajuda de instrumentos de precisão. A gente vai ter, portanto, o avanço da cartografia a essa época. Dentro desse contexto, desse processo de mudanças que vai estar acontecendo ao longo do século XVI e chegando ao século XVII, a gente vai ter, portanto, um elemento que vai ser fundamental, que vai ser a eclosão do período iluminista, século XVI, século XVII, século XVIII, marcado, sobretudo, por 3 elementos importantes: a Igreja e o Estado,
que a gente vai ter, portanto, aquele declínio do poder que se tinha no período medieval da igreja, e o Estado tendo, portanto, uma perspectiva mais política, né, da sua concepção de dominação de novas terras, a razão, que vai ser justamente a oposição à tradição e ao pensamento religioso, atrever-se a conhecer, e a ciência, o pensamento científico, vai contribuir portanto, para a humanidade buscar, né, atingir aquele almejado progresso. Aí a gente vai ter, portanto, uma sucessão de caminhos de descobertas. Como a gente já falou, a própria sistematização da cartografia, a forma dos oceanos vai passar a ser conhecida, dos continentes, os polos, o avanço, né, científico, sobretudo com a questão da lei da gravitação universal, que vai contribuir, né, para compreender a formação dos mares por meio das marés, né, por meio da força gravitacional da Lua, o avanço do entendimento do próprio mar, né, com estudos sobre salinidade, dinâmica e sedimentos marinhos, e também um elemento que vai ser fundamental, sobretudo no nosso contexto aqui, enquanto ciência oceanográfica, que vai ser a própria Challenger, né, que vai trazer uma nova interpretação existente dos peixes, mamíferos e outros habitantes dos oceanos. A Challenger vai ser justamente uma expedição que vai estar acontecendo entre 1872 e 1876, que vai contribuir para a própria sistematização da ciência oceanográfica. A oceanografia, a sistematização da oceanografia, portanto, vai ser um elemento bem marcante para essa modificação das compreensões, né, interpretações e relações do conhecimento da humanidade com o ambiente marinho e com o ambiente costeiro. O que a história da oceanografia, portanto, nos mostra? Dessa ciência multidisciplinar, né, uma formação multidisciplinar de integração de ciências básicas e aplicadas nos estudos dos mares, que vai contribuir para a dominação, utilizada no âmbito de dominação do ambiente marinho, que vai contribuir justamente esse conhecimento acerca daquele espaço para a dominação do ambiente marinho e do ambiente costeiro. Está aqui justamente, portanto, a imagem da Challenger, 72 a 76, e também uma outra expedição que vai ser muito importante, que vai se dar também por meio do ambiente marinho, que vai ser o HMS Beagle, né, a viagem de Charles Darwin, em 1831, que vai resultar em trabalhos clássicos, sobretudo no livro Origem das Espécies, que vai estar acontecendo lá por volta de 1850. Aqui, portanto, os aspectos que a Challenger vai estar abrangendo, que vai trazer essa especificação acerca do conhecimento do ambiente marinho, que vai ser acerca dos ambientes, do contexto geológico, do oceano profundo, composição química, características físico-químicas e características biológicas, a partir da análise, né, da distribuição da vida no ambiente marinho. Aqui está justamente essa grande expedição que vai ser fundamental para aquela época, para o amadurecimento do conhecimento acerca do ambiente marinho. Aqui está justamente a rota que a Challenger fez, e também que traz uma das primeiras imagens, né, uma das primeiras imagens fotográficas que nós vamos ter do litoral do Brasil, porque a Challenger ela chegou logo no início da sua expedição aqui no Brasil, lá em Salvador. Está aqui justamente, né, as fotos tiradas pelo fotógrafo oficial da expedição da HMS Challenger, que traz, portanto, uma das nossas primeiras imagens acerca do nosso ambiente costeiro, do ponto de vista, né, a partir da ferramenta fotográfica. Portanto, a gente chega nesse ponto, a relação da humanidade com o mar. Os oceanos se transformam em mais um ecossistema humanizado do planeta, a partir desse conhecimento adquirido ao longo do tempo, e a sociedade ele passa a se colocar cada vez mais nesse ambiente, se não como sua morada permanente, mas através de uma consciência de pertencimento, com uma extensão legítima de seus interesses. Nós temos, portanto, a territorialização do mar, quer seja pela ampliação das rotas marítimas, como a gente tem aqui nessa imagem à esquerda, ou quer seja com a própria expansão da delimitação do território dos Estados-nação, como a gente pode observar aqui na imagem à direita. Aqui, justamente, a expansão por meio das zonas econômicas exclusivas, né, que vão estar sendo consolidadas anos depois na Convenção de Montego Bay. Você busca, portanto, ampliar os seus limites, alcançando, portanto, as possibilidades que o ambiente marinho pode estar nos trazendo. Sim, dentro desse contexto, portanto, a gente começa de modo mais efetivo a observar algumas mudanças de percepção da humanidade com o ambiente costeiro, do ponto de vista de uso e ocupação. A ciência, né, com conhecimento dentro desse contexto, a medicina, ela vai passar também a inserir a possibilidade, né, investigações que vão destacar o ambiente costeiro como sendo um espaço propício para o tratamento terapêutico em estações balneares,
sobretudo para tratamento da tuberculose. Aqui no Ceará, a gente vai ter uma ocupação de modo bem considerável de tratamentos voltados para esse tipo de mazela respiratória. Uma outra característica que vai contribuir também para essa modificação vai ser o movimento do romantismo, né, o movimento da literatura romântica, que vai observar justamente a praia como um espaço privilegiado para manifestação cultural e da hospitalidade. Caminhar ao longo da praia, em fins do século XVIII, início do século XIX, ele passava a ser significado de uma imersão cultural e do espírito. E, por fim, não menos importante, a gente vai ter, ao longo desse final do XVIII, sobretudo no final do XIX, sobretudo no início do século XX, a consolidação das práticas marítimas modernas de lazer. As caminhadas na praia, os banhos de sol e de mar. Aquela cultura que a gente tem hoje de modo muito forte, começa, portanto, a se consolidar nesse período, já há um pouco mais de 100 anos atrás. E Fortaleza, né, nesse contexto, como é que a gente vai ter, portanto, essa modificação nessa relação da sociedade com o ambiente marinho? Como é que Fortaleza vai se apresentar nessa situação? O ambiente costeiro nosso aqui no período colonial, ele tinha funções muito pontuais, quer seja enquanto tributário e dependente do sertão, porque você tinha uma sede administrativa sediada aqui em Fortaleza, depois de disputas com outras localidades, contudo, uma vinculação econômica com o interior, sobretudo devido à cultura do charque e do algodão. O litoral, portanto, originalmente aqui no Ceará, em Fortaleza em específico, ele vai ser marcado essencialmente pelo território da pesca e pela ocupação indígena. Aqui está justamente uma imagem que mostra a escassa, né, ocupação de Fortaleza aí no século XVIII, né, a imagem, um desenho feito pelo Manuel Francês, uma das imagens antigas mais famosas que nós temos aqui em Fortaleza. A ocupação portuária vai ser, portanto, um dos elementos marcantes nesse primeiro contato da relação de Fortaleza com o mar, principalmente pela necessidade da exportação do charque e do algodão, que Fortaleza vai estar centralizando naquele período. Centralidade econômica e administrativa de Fortaleza que vai estar sendo inserida, forçada, portanto, com a atividade do porto aqui na nossa cidade. Aqui está justamente a imagem, né, a cartografia de Silva Paulé, que vai ser contratado no início do século XIX justamente para tentar fazer um estudo acerca da localização mais adequada do porto de Fortaleza naquela época. Fortaleza ele vai se constituir, portanto, uma cidade litorânea, ele vai se alçar ao litoral por conta da necessidade das atividades portuárias, sobretudo, mas vai manter uma ligação muito forte com o interior. Vai ser, portanto, a partir do porto que a elite local ele vai poder se voltar para a Europa, e principalmente para a França. Contudo, fora desses momentos, o porto ele era desaconselhado às pessoas de bem. Você tinha uma ocupação portuária, mas para as pessoas de bem naquela época, o espaço marinho ele não era recomendado, principalmente nas horas de transporte e de mercadoria. Essa ocupação, para além da atividade portuária, ela vai ser reforçada aqui em Fortaleza, ao longo do seu litoral, principalmente com a ocupação por meio dos retirantes oriundos das secas. Desde as secas dos 27, lá de 77 a 79, como na seca do 15, que vão justamente os flagelados, né, da seca vão estar saindo do interior e procurando Fortaleza como último reduto de sobrevivência, e esse último reduto de sobrevivência vão encontrar justamente o litoral, que era um local que não tinha ocupação, não se tinha interesse para se ocupar naquela época, como um local, portanto, de moradia. Aqui a gente tem, portanto, essas exemplificações dessa ocupação da periferia. Aqui o Morro do Moinho, que fica ali próximo, em frente ao que a gente conhece hoje ali como Marina Park Hotel, né, ali por frente. A ocupação, né, desses retirantes vão se localizar nesses espaços. E aqui também o bairro Moura Brasil, que vai estar se formando naquela época. Outras ocupações também vão estar ocorrendo na região do Pirambu e na região da Barra do Ceará, fruto justamente desse contexto. Contudo, como a gente falou, a influência que vai se ter da cultura europeizada, né, dessa cultura romântica e das atividades de lazer, ela vai chegar pelo porto, pelo contato que Fortaleza vai ter com a Europa. Essas práticas elas chegam no século XX aqui em Fortaleza, que vai fomentar serenatas no espaço marinho, os banhos de mar vão estar surgindo, né, aqui em Fortaleza, sobretudo no início do século XX. As primeiras moradias vão começar a ser observadas, né, moradias da classe mais abastada. A própria casa do Coronel Porto, né, o atual Estoril vai ser um exemplo bem forte dessa ocupação. Balneários, clubes, como o próprio Náutico, que vai estar sendo formado, vai estar sendo construído em 1929,
e os esportes náuticos, à vela, que também vão estar contribuindo para essa modificação da relação de Fortaleza com o ambiente marinho. Essa ocupação da periferia litorânea pelas classes abastadas, ele vai se dar, portanto, como um fenômeno de especialização do centro da cidade, vai contribuir para essa modificação, essa ida de Fortaleza para o litoral, porque o centro da cidade passa a ter uma característica cada vez mais comercial. Como ele vai ter uma característica cada vez mais comercial, essa busca por espaços de moradia, essa sociedade, à época, no início do 20, vai começar, portanto, a procurar o litoral e a zona costeira como um todo como ocupação. Isso vai provocar toda uma série de cartografia naquela época para planejar o espaço de Fortaleza, para prever, portanto, essa ocupação, como a gente tem nessa imagem aqui pequena aqui do Adolfo Hebster, né, que vai estar sendo um dos planejadores a pensar, portanto, essa ocupação, essa nova expansão, né, de Fortaleza. Um outro elemento também que vai contribuir para essa ocupação litorânea vai ser a chegada do automóvel. Longas distâncias, né, sair do centro para ir até a Praia de Iracema era uma distância muito grande. Com a chegada do automóvel, você vai ter, portanto, essa possibilidade de deslocamento ao longo da cidade. Com essa ocupação do litoral, a gente tem, portanto, por meio dessas duas imagens, essas duas fotos, essa ocupação efetiva do litoral de Fortaleza, sobretudo no que a gente conhece hoje como Praia de Iracema. Aqui à esquerda, os bangalôs da Praia de Iracema e à direita, portanto, as práticas, né, de banho de mar exercidas aí no início do século XX, no início do século passado. Essa ocupação, essa expansão, sobretudo no litoral, ele vai provocar, portanto, a necessidade de novos planejamentos urbanos. Aqui a gente vai ter, portanto, dentro de uma série de imagens, né, de planejamento que a gente vai ter na primeira metade do século XX, a gente vai ter, portanto, por exemplo, esse plano do Nestor de Figueiredo. Se a gente observar que nesse círculo ele vai justamente privilegiar essa vinculação por meio dessas vias de Fortaleza para que facilite a chegada até a orla da nossa cidade. E vai ser, portanto, essa nova periferização. Se aquela região mais próxima do que a gente conhece hoje como centro, ele passa a ser ocupado pela elite, aquelas partes mais distantes passam a ser ocupadas, portanto, por esses que passam a entrar no conflito, né, socioespacial na nossa cidade. A periferia, né, ele passa a ocupar outros espaços da margem, né, do que se tinha de cidade naquela época. Como a gente tem aqui nessa outra imagem, né, nessa outra figura, que resultou na ocupação das dunas do Mucuripe e do Vicente Pinzon. E um outro exemplo aqui também, na ocupação na região do Grande Pirambu, que se deu justamente por essa periferização, como no exemplo do campo de concentração daqueles que fogem da seca, né, do interior, que vão no campo de concentração do Urubu, no que a gente conhece hoje como Pirambu. Aqui em 32 e aqui também nessa outra imagem de Jornal Povo, em 73, mostrando justamente essa outra cidade que passa a ser formada dentro da cidade de Fortaleza. E dentro desse contexto de ocupação, nesse constante conflito territorial, né, da ocupação dos ricos e pobres aqui em Fortaleza, nessa tentativa, né, de ocupação e da expulsão da classe mais pobre, nós vamos ter, nesse contexto, o momento, né, de avanço do mar, fruto justamente das atividades da construção portuária lá na região do Mucuripe, que vai resultar no avanço de 300, quase 400 metros em alguns pontos de avanço do mar na região da Praia de Iracema, que vai destruir a Praia de Iracema, parte da Praia de Iracema que se tinha naquela época, e que, em certa parte, vai suscitar na busca de novos espaços marítimos, né, de ocupação por essa elite. Que a gente vê aqui em 1980, um fruto de um contexto dessa expansão, a própria ocupação da Praia do Futuro. Aqui são as primeiras ocupações, né, as primeiras barracas de praia sendo ocupadas aqui do lado. Isso vai nos citar, portanto, um pensamento acerca do planejamento, né, dessa modificação dos espaços de Fortaleza. Aparentemente, se tornaria simples analisar e discutir esse planejamento e gestão dos espaços urbanos costeiros, porque seria, portanto, só organizar, né, sanear urbanamente, né, espacialmente, os espaços costeiros, urbanos costeiros. Seria, portanto, fazer isso que resolveria os problemas da cidade. Contudo, a imagem que nós temos hoje de Fortaleza vai ser justamente algo muito mais complexo do que qualquer tipo de um planejamento simples acerca desse nosso espaço, dessa relação que Fortaleza vai se alçar com o mar, pode nos fazer pensar. Porque se nós temos, de um lado, uma ocupação de Fortaleza como essa que tem aqui na imagem, que eu compartilho com vocês, nós temos o reverso também, né? Uma cidade que ela é essencialmente fragmentada,
fragmentada, e é um reflexo da própria sociedade que se construiu ao longo do tempo, como a gente acabou de abordar aqui. Essa cidade que vai se encontrar em constante conflito de ocupação, ele traz, portanto, uma cidade em que o conflito espacial ele vai ser, portanto, latente. E esse é, portanto, o nosso grande desafio na atualidade, como planejar uma cidade que ela é severamente fragmentada, num litoral que vai representar, portanto, todas essas relações, que a sociedade ele teve com esse ambiente marinho. Aqui, esse mapa é justamente a ocupação das favelas em Fortaleza, onde a gente vai observar de modo muito simbólico, né, a espacialidade dessas ocupações díspares no nosso espaço. O planejamento, ele surge, portanto, como uma resposta aos problemas enfrentados por essas cidades, por essa relação que a gente vai construir ao longo do tempo com os espaços marinhos e os espaços costeiros, quer seja pelo projeto Orla, como um exemplo, né, ou quer seja também pela materialização de um plano diretor, na busca, portanto, de mudanças na forma de encarar a cidade e seus problemas. Uma modificação importante que se refere no reconhecimento desse fenômeno urbano, portanto, ele leva, portanto, a encarar a gente, a cidade, como resultado de sua própria história e como algo que está, de alguma maneira, evoluindo ao longo do tempo, ou se modificando ao longo do tempo histórico, em constante transformação. Dessa forma, antes de agir diretamente no ordenamento físico das cidades, o planejamento urbano nas áreas litorâneas trabalha com os processos que as constroem. Aí a gente tem, portanto, a ideia da cidade sustentável, né, relacionada com esses ambientes costeiros, marcado, sobretudo, com a ideia da administração de conflitos, né, compreender essa relação com esse espaço e administrar esses conflitos, na busca, portanto, da cidade sustentável, buscando, portanto, ao longo dessa relação construída ao longo do tempo, compreender, entender, trazer o debate social de como ela se compreende e se relaciona com esses ambientes, né, de adquirir, portanto, a possibilidade do direito do acesso aos espaços marinhos e aos espaços costeiros. E a cartografia, ela se modifica nesse contexto, que ela vai surgir, portanto, com uma possibilidade de contribuir para isso. Aqui a gente está, portanto, até a título de exemplificação, a próprio uso da cartografia moderna, né, que a gente pode considerar. Aqui é uma imagem de uma proposta de zoneamento de um orientando meu, o Vitor, que ele fez lá no Trairi, que a cartografia ela passa a se modificar e buscar, portanto, mitigar nessas problemáticas e encontrar soluções para esses problemas espaciais nesses espaços. E já finalizando, a gente tem um novo desafio, né, dentro dessa relação da sociedade com o mar. Em tempos de Covid, né, nesse momento em que esses espaços eles passam a ser alvo justamente de repensar o uso dele, como é que vai se dar, portanto, essas novas relações da sociedade com esse ambiente marinho, quer seja esse convívio, né, dessas práticas tradicionalmente construídas com essas novas práticas que surgem na atualidade. Aqui à esquerda, né, as pessoas caminhando de máscara, e aqui à direita, né, uma solução que encontraram lá em Alicante, em que literalmente zonearam, né, recortaram em quadros parte da orla de Benidorm para ocupação individual para respeitar o isolamento, né, naquele trecho de praia. Enfim, passado, presente e futuro. Para conhecermos as dinâmicas socioespaciais dos espaços costeiros e marinhos, projetarmos seu futuro, nos remete à necessidade de uma reflexão da origem, da construção da própria relação da humanidade com o mar. É necessário, portanto, pegando um pouco de Heródoto, né? Heródoto é um dos pais da geografia e da história, ele nos traz uma reflexão, para fechar aqui a minha fala de hoje, é necessário que nós pensemos o passado para compreendermos o presente e tentarmos idealizar o nosso futuro. Aqui as referências, é isso aí, obrigado. Valeu. Abraão, ou Michael, professor, aí. Oi. Meu cara. Me ouvindo? Ouvindo. Alto e claro. Excelente apresentação. Ficaria mais algumas horas ouvindo aqui, porque mistura muita coisa interessante, viu, Fábio? Com certeza todo mundo concorda comigo. Esse misto de geografia, história, religião e arte que eu vi aí realmente é muito atrativo, né? Assim, você conseguir misturar esses aspectos aí, é um assunto bastante atrativo. Fiquei muito impressionado com aquelas representações de como a população via o mar na época, né? Aqueles monstros e tal. Embora muita gente hoje
acha coisa parecida, não tão fantasiada, mas muita gente tem bastante medo do mar, né? E me chamou a atenção também, Fábio, a hora que você colocou lá, acho que foi na época das grandes navegações, né? Até hoje, você colocou que até hoje as pessoas ainda têm aquele medo, aquela repulsa do mar, né? Então, me fez lembrar aquela música. Os pescadores ainda têm isso muito forte, né? Os pescadores ainda têm isso muito forte. A cultura, o pescador ainda tem essa relação muito intensa, né? Sem Hoje dúvida. a gente consegue encontrar essa relação do santo, né, que também se vincula, né, com uma forma de proteção, né, para aquele medo do ambiente marinho ainda é muito intenso. Perfeito. Você conseguiu fazer esse misto muito bem, achei super interessante. E pegando carona nisso que tu falou, esse momento me fez lembrar aquela música, né, da Academia da Berlinda, alguns devem conhecer, que é a música Dorival, né, que é exatamente a mulher do pescador fazendo um apelo para que ele não vá para o mar, para ele arrumar um emprego no chão, né? Dorival vai não, arruma um emprego no mar, arruma um emprego no chão, né? Então, é aquele medo da mulher de o pescador ir e não mais voltar, justamente atribuído a esse medo que as pessoas ainda têm em relação ao oceano. Fábio, eu queria só registrar aqui, tá, que teve uma pergunta aí em relação à live. A live vai ficar salva, tá certo? Quem quiser assistir depois, ou mesmo compartilhar o link do vídeo, vai ter essa oportunidade da apresentação na íntegra, tá? Eu marquei algumas perguntas, mas eu vou dar preferência às perguntas que o pessoal fez, tá certo? E aí, qualquer coisa sobrar tempo, eu faço as minhas, tá? O Emerson Arruda, ele perguntou: professor Fábio, a cartografia medieval permite perceber imagens de repulsa a outros corpos hídricos, como rios, grandes lagos ou mares interiores? Emerson, sim, né? Aqui eu fiz questão de dar ênfase principalmente para a questão do mar, mas nós temos outras representações. A massa d'água é uma representação muito forte disso, né? Que vai trazer uma série de imagens, principalmente os grandes lagos, vão ter uma série de imagens pictóricas que vão estar essa representação. Porque, na verdade, o que conta aqui é o desconhecido. Aquilo que não se conhece, aquilo que não se tem atribuição do conteúdo, ele passa a ser um motivo de dúvida, de desconhecimento e de repulsa. A gente tem exemplos clássicos ao longo da nossa história, a própria mitologia do Ness, na Escócia, né? A mitologia do monstro, né, do lago Ness, na Escócia, vai ser uma representação pictórica muito forte, principalmente para a cultura britânica, do Reino Unido, até mesmo antes, né, a própria formação, né, dos grandes monstros que vão estar localizados nesse período. É muito comum a gente encontrar essa forma de representação. Aqui no Brasil mesmo a gente tem também, né, uma série de representações culturais que vão estar vinculadas nos rios, né, sobretudo, nesse ambiente. É o desconhecido que é o enfoque principal. Perfeito. E aí as perguntas vão se tangenciando. A Júlia Figueiras, ela perguntou: essa relação de repulsa e medo do homem com o mar, antigamente, explica por que conhecemos tão pouco do ambiente marinho atualmente? Em certa parte, sim. Porque na medida em que nós tínhamos alguns avanços, né, alguns avanços de conhecimento do que a gente vai ter, né, enquanto formação das bases da ciência nos espaços continentais, a geografia histórica também ela acaba abordando muito isso, né, na parte da formação de relevo, de conhecimentos de solo e tudo mais. O mar, ele passa literalmente passando por um grande tangenciamento daquele espaço, né, do conhecimento acerca daquele espaço. O fato do medo, o fato desse desconhecido, dessa não busca, da necessidade do aprofundamento de um conhecimento específico em torno daquele espaço, ele resulta, em certa parte, esse modo como a gente conhece hoje, né? Essa prática desse ambiente, né? Ainda é um ambiente muito a se conhecer, ainda fruto também, em certa parte, do quão tardiamente nos alçamos, literalmente, ao interesse em conhecer esse espaço, nesse ambiente, com certeza. Perfeito, bacana. Aqui um comentário, né, do Marcos Ivo que eu achei interessante, né, interessante perceber
que no período quinhentista e seiscentista, que o mar é o protagonista da cartografia, a partir de então as terras emersas e os sertões passaram a ter esse papel. Né? É um comentário, não sei se você quer comentar alguma coisa, achei interessante porque realmente é isso, né? Os papéis meio que se inverteram entre mar e sertão. Sim, tanto do ponto de vista da representação cartográfica, como das próprias relações, né? É nisso que Fortaleza acaba também se diferenciando de modo tão se peculiarizando de modo tão significativo, porque as representações cartográficas se modificam, fruto também das próprias práticas que nós vamos estar construindo com aquele espaço. Se a gente perguntar aqui para qualquer um que esteja aqui presente na live, a gente vai ter muito marcado aqui em Fortaleza, para aqueles que são aqui cearenses, a ideia do interior, né? Cada um cearense tem um interior. Apesar de ter nascido, se criado em Fortaleza, ele vai ter um interior fruto justamente dessa cultura litorânea, que se modifica radicalmente, principalmente para essas gerações mais atuais. A cartografia se modifica, a representação do espaço se modifica, a cultura se modifica, a partir do momento em que a gente tem, portanto, essas novas relações sendo construídas. Perfeito. A Márcia Freire, ela pergunta, Fábio, como você compreende as diferentes formas de percepções entre gêneros com relação ao mar? Acredito que ela esteja falando de gênero, sexo, né? Masculino, feminino, enfim. Relação de tabus, proibições, permissões, usos, crenças, sentimentos. Como você compreende essas formas de percepções, Fábio? A questão do gênero é interessante a pergunta. A gente tem pouco trabalho aqui com relação a essa questão do gênero na relação com o ambiente marinho, mas é um aspecto muito forte, sobretudo porque na cultura medieval, principalmente, havia se construído a ideia de que a imagem da mulher, sobretudo, vinculada ao ambiente marinho, não era um sinônimo de sorte, né? Portanto, a mulher ela não tinha espaços permitíveis, né, com o ambiente marinho. A presença da mulher numa embarcação, por exemplo, era um motivo de azar para aquelas pessoas que, porventura, embarcavam. Sobretudo ali em fins da Idade Média, no início, ao longo até mesmo do período das grandes navegações, se isso era muito marcante. Isso traz ainda, na atualidade, em certa parte, a própria ausência que a gente vai ter do protagonismo da mulher dentro de práticas que vão se desenvolver no ambiente marinho. Hoje a gente tem isso de modo positivamente, de modo significativo sendo alterado, mas isso foi muito forte. Pescadoras mulheres, né? A mulher se dedicava à mariscagem enquanto o homem se dedica à atividade da pesca. A própria marinha, né, que também tinha uma série de limitações à própria presença da mulher. Isso traz uma modificação dessa prática de gênero. É uma pergunta interessante. Tem poucos estudos relacionados a isso, inclusive, mas é fundamental para a gente compreender como ainda hoje nós temos esse espaço díspare. A própria prática de atividades de lazer no mar, ele vai se dar de modo diferenciado, fruto justamente dessa percepção que se tinha da mulher como não espaço a ser frequentado no ambiente marinho. O próprio banho de mar, as próprias práticas marítimas, né, modernas de lazer, náuticas, que vão ser estabelecidas aí ao longo do século XX, do início do século XX. Interessante. É uma pauta que é bastante importante ser levantada, né, para, quem sabe, fazer um estudo, né, geográfico, histórico, sobre essa influência do gênero, né, na relação com o mar. Aqui em Fortaleza tem muita coisa assim para se trabalhar. O Ceará como um todo, isso é muito marcante. Interessante. Uma pergunta do Eduardo. O Wilson está comentando aqui, pegando carona na pergunta, dizendo que até hoje, alguns pescadores, né, sobretudo aqueles mais antigos, ainda falam que mulher dá azar no mar, né? Sim. Ainda então, é forte. Você vê, né? Uma outra pergunta é do Eduardo, professor Eduardo. Ele pergunta aqui: como o novo plano diretor irá impactar na relação de Fortaleza com o mar e como o projeto Orla pode contribuir? Eduardo, assim, boa tarde, né, primeiro. É uma pergunta interessante dentro de alguns contextos, né? Primeiro que o nosso plano diretor ele não está ainda totalmente finalizado, aprovado. O que a gente pode fazer são algumas prospecções que ainda está em debate aí de finalização via Câmara de Vereadores. Nós temos, né, já todo o material feito, né, construído, mas ainda está aí
nas aprovações da Câmara de Vereadores. Contudo, uma possível contribuição importante nesse sentido, a gente tem, não sei se nós temos aí alguém aí na própria live aí da equipe, né, da Câmara Técnica do Orla e da Secretaria do Meio Ambiente, nós aqui do Labomar participamos, né, nos debates, que o projeto Orla, ele vai ser uma proposta no qual é um dos raros projetos de planejamento que nós temos na atualidade, que efetivamente ele é construído por meio da participação cidadã. A sociedade, ela trabalha desde a primeira etapa até a última etapa na construção do projeto Orla. E o projeto Orla é literalmente você tomar as expectativas daquela comunidade, aqueles atores que são vinculados diretamente naquele espaço mais próximo, né, da praia, os 50 metros e os 200 metros, que possa trazer contribuições acerca daquilo que eles esperam, né, que eles almejam acerca desses espaços. Fortaleza foi uma das primeiras capitais, lá em 2006, o professor Jeová, se não me engano, que ele chegou até a participar na elaboração do primeiro projeto Orla, que vai trazer justamente isso muito em evidência, né? E há uma previsão, há uma expectativa, né, que nós compartilhamos, de que as demandas oriundas desse projeto Orla, que foi revisto há alguns anos atrás, ele entre justamente no plano diretor. Mas é o que foi justamente tratado, né, junto com o projeto Orla, que essas demandas acerca de uma praia acessível, né, democrática e de uso, né, para a própria cidade, ele seja incorporado no plano diretor de Fortaleza. Ao menos isso é a expectativa. Interessante. E, Fábio, pegando carona nessa questão aí, sabe-se que aqui tem algumas comunidades que habitam, que habitam em uma proximidade com a praia, com o mar, é muito grande, a proximidade muito grande, como, por exemplo, Titanzinho, né? E existem várias questões que envolvem planos de desabitar, né, aquela população. Como é que você vê essa questão, Fábio? A questão de eles estão numa região que, pelo menos em termos de polêmica, é grande, né, porque eles estão habitando ali uma região que é uma região de praia, de duna. Essa questão, como é que você enxerga isso? Essa questão de ter que retirar essa população que já está lá há um certo tempo, para onde eles iriam? Deve fazer isso, não deve? Como é que você enxerga isso? Marco, assim, é interessante, é muito oportuna essa sua pergunta, porque Fortaleza ela convive muito com essa problemática, né? Ao meu ver, a grande questão do ficar ou não ficar naquela região, né, ali do Grande Mucuripe, ali, principalmente ali na região não no Titanzinho, no Serviluz, né, ali sobretudo naquela região, mais do que a questão do retirar aquela comunidade dali, se dá dentro de um contexto do para onde ir, né? Aquelas pessoas que elas se encontram ali, elas têm uma cultura com aquele espaço, elas têm uma prática social, econômica, que dialoga com aquela espacialidade, quer seja desde lazer, do uso da praia, com atividades esportivas, com surf, com banho de mar, com banho de sol. Nós temos toda uma construção realizada, empreendida daquela comunidade com aquele espaço. E o grande problema que a gente tem é para onde ir. Nós tivemos algumas experiências em décadas passadas naquela própria ideia do projeto Costa Oeste, que acabou se resultando no Vila do Mar. Isso ficou muito em evidência, né? Aquela época, o que a experiência nos trouxe é que na retirada daquelas pessoas na comunidade do Grande Pirambu, a retirada era para quase saindo já de Fortaleza, né? Indo para Maracanaú, para a região ali já na divisa, lá na região de outros municípios. E você pega uma comunidade que tem uma relação com o mar enquanto atividade econômica e social muito forte. Aí é a grande problemática, de você meramente retirar pessoas como se aquelas pessoas não tivessem vida, né, naquele espaço, como se eles pudessem se modificar e reconstruir as suas relações sociais em qualquer lugar que se encontre. Isso é o grande desafio. É uma problemática, é algo muito complexo a ocupação naquele espaço, mas o para onde ir deve ser pensado antes mesmo do porquê tirar. Tá entendendo? Eu acredito que é mais ou menos nesse sentido. Entendi. Voltando, só pegando um ganchinho no que o professor perguntou, a professora Nájila Cabral, ela perguntou, eu acho que é referente à pergunta que o Eduardo fez.
Fortaleza já tem plano diretor vigente, né? A pergunta, eu acho que ela estava se referindo à pergunta do Eduardo. A pergunta dizia respeito ao plano diretor vigente ou a respeito da revisão que está sendo feita na atualidade? Pois é. Ótimo, é boa pergunta, assim, porque realmente, porque eu respondi vinculado a essa revisão, porque essa revisão, ele prevê a inclusão do projeto ORLA nesse processo de revisão. Uhum. Eu queria só registrar que aqui tem pessoas de diversas instituições, Instituto Federal, eu vi também da Secretaria de Meio Ambiente, tá? Você tinha perguntado, né, naquela hora. Então, algumas outras instituições aí que acabou não me lembrando, o pessoal foi falando no início, tá? Então, só para registrar que a gente tem um público bem diverso aqui. Tem uma pergunta aqui da Joyce Mesquita. Ela pergunta, professor Fábio, quanto ao contato do fortalezense com o mar, há vestígios de afetividade na participação da construção desse histórico de maior contato dos moradores com o litoral de Fortaleza? O senhor teria algum exemplo? Pode perguntar? Repetir, Marco? Eu também... Vamos lá. Quanto ao contato do fortalezense com o mar, há vestígios de afetividade na participação da construção desse histórico de maior contato dos moradores com o litoral de Fortaleza? Eu acho que ela, não sei se ela está se referindo à construção em si, de moradias, etc. Se há há vestígios dessa influência desse povo que habita o litoral com relação às construções que foram construídas ao longo do tempo. Entendi. Fortaleza, ela é muito desapegada com a sua história, né, com a sua memória. Nós temos hoje, se for a questão da manutenção, né, a urbanidade de Fortaleza, principalmente na região histórica de Fortaleza, fora do centro, ela é muito desapegada nesse contexto. Muito foi perdido, né, ao longo do tempo. Nós temos, de forma muito pontual, o mais simbólico que a gente vai ter vão ser, portanto, as próprias pontes, né, as pontes metálicas dos ingleses, vão ser justamente ali o local onde a gente vai ter as primeiras ocupações portuárias, o próprio Estoril, que vai ser um elemento arquitetônico muito marcante nesse sentido, mas é muito pouco dentro da ocupação que a gente tem hoje, né, da nossa cidade, do que poderia ser, do que se tinha, é muito pouco. Não sei se foi isso. Eu falei afetividade, mas até uma pessoa me corrigiu, que na verdade, a pessoa quis dizer, provavelmente, né, efetividade na participação da construção. Mas eu acho que foi respondida adequadamente. Eu tenho uma pergunta aqui, Fábio, que é o seguinte. Quais as perspectivas para o planejamento dos espaços costeiros na atualidade? Marco, em certa parte é isso que a gente acabou abordando, né? A perspectiva de planejamento é trazer uma política de planejamento e gestão em que se traga de modo efetivo a participação cidadã. O Estatuto da Cidade, no início desse nosso milênio, né, da virada do milênio, ele trouxe isso de um modo muito claro, né? A necessidade de trazer, portanto, a voz da sociedade, né, a sociedade sendo o protagonista no planejamento espacial, no planejamento ambiental. Isso, dentro dos espaços costeiros, é muito peculiar e é muito importante de trazer, portanto, esse protagonismo. Quer seja para a revisão do plano diretor, o projeto Orla, o próprio zoneamento ecológico econômico que está sendo realizado, a necessidade de fiscalização e de observação do protagonismo, né, sendo mantido, portanto, dos anseios, né, da sociedade. Eu também sinto bastante falta assim, de uma identidade histórica no nosso litoral, sabe? Assim, eu sinto que, eu não sei, talvez não sei se muita coisa se perdeu ao longo do tempo. Tem um aspecto muito curioso nisso daí, Michael, que eu não sei se agora, recentemente, houve alguma modificação, é o próprio Centro Dragão do Mar, de Horticultura, né? Ele tem no seu nome o Dragão do Mar, né? Um jangadeiro que é a marca da história do nosso estado, mas se a gente observar os próprios espaços internos de amostras fixas do Centro Dragão do Mar, de Horticultura, nós temos muito pouco mostras fixas da cultura marítima do nosso estado. Nós tínhamos, não sei se ainda, agora nesse período aí de pandemia, que também lá estava em reforma, nós tínhamos uma amostra fixa do Homem do Sertão, né? Desde da inauguração do Dragão do Mar, praticamente.
mas a gente acabou tendo muito pouco. Os nossos espaços de memória dedicam poucos espaços para a memória do homem do mar. Isso é realmente uma carência que a gente tem. Interessante. Cara, eu volto a falar, eu fiquei impressionado com aquelas imagens, vou até te perguntar se a gente consegue ter acesso, porque eu, por exemplo, vou fazer um quadro daquelas imagens lá dos fantasmas saindo assim do mar, que eu achei super interessante, tem um significado bastante representativo, né? Sim. Tanto uma relação do antigamente com o agora, que eu fiquei bastante impressionado. Depois eu vou entrar em colocar a apresentação depois aí na descrição que fica, né, o vídeo. Eu vou pedir para abrir a apresentação aí depois. Beleza. Fábio, já deu aqui o nosso horário, são 5h06, né, da tarde. Eu vou atualizar, queria agradecer a presença de todo mundo, agradecer a disponibilidade do Fábio, a organização do evento, da live, né, da 10ª live, com certeza foi muito bem representado pelo professor Fábio. Eu me senti privilegiado quando ele me convidou, né, para mediar aqui essa live. E reiterar, né, que as lives estão sendo um sucesso, a organização, no nome da professora Lidriana, da professora Zilé, do Abraão, que dá todo aquele suporte técnico aqui para a gente, né? Exato. Não tinha como dar errado, e certamente eu já deixo o convite aqui para vocês, na próxima quarta-feira, já participarem, né? Participarem mesmo, né? Eu falo nem assistir, eu falo participar da 11ª live do projeto Labomar Live. Também aproveitar, pegando o gancho aí do Michael, agradecer ao convite, como eu falei no início, a comissão, reforçar, né, o quanto é interessante esse espaço, né, que acabou sendo colocado na nossa rotina, né, dessas lives, às quartas-feiras à tarde, mandar um abraço aí, acaba sendo um espaço, né, de proximidade dentro desse contexto de distanciamento social. Mandar um abraço aí para todos aí da comunidade do Labomar, professores, técnicos, em especial aí para os nossos alunos aí que se encontram aí assistindo a gente. É isso. Abraço, tchau, pessoal. Abraço. Tchau, tchau.